Yahweh, 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 Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Sinais de Fumaça. Hoje, em especial, apresentado somente por mim, Samuel. Nosso amigo Denis está em Itupeva e não pôde estar presente nesse bate-papo de hoje, mas hoje a gente tem um convidado especial aqui, um dos ícones aqui no Brasil sobre o tema xamanismo. Hoje nós vamos entrevistar aqui no programa Sinais de Fumaça o nosso amigo Léo Artese. Seja bem-vindo, Léo. Tudo bem, Samuel? Muito bem, muito bem. Então o tema de hoje vai ser xamanismo universal. A gente vai começar aqui com o nosso entrevistado já perguntando, né, o que é o xamã, o que é o xamanismo, que a gente vem estudando durante tanto tempo esses assuntos. Bom, a palavra xamã vem do tung siberiano, que significa samã, aquele que é inspirado pelos espíritos. Mas, de uma forma geral, a antropologia ela trouxe essa palavra de uma forma para generalizar sistemas, um conjunto de práticas ancestrais que tem por objetivo a cura, principalmente o autoconhecimento, Sim. Trabalhar com as manifestações da natureza, o domínio do fogo, não é? De uma forma clássica é isso o xamanismo, não é? Que se divide em duas classes. Sim. A gente pode chamar o xamanismo tradicional, que passa pelas tradições nativas, não é? Não é a origem não é a tradição nativa, e também o neo-xamanismo, que acumula práticas ancestrais juntamente com o conhecimento acumulado que nós temos hoje, né? Então nós podemos dividir em duas escolas, né? O xamanismo e o xamanismo mais tradicional. E o xamanismo universal, como você tem ensinado, já é uma integração desses dois, né? Nesses estudos que você tem feito, que tem ido em vários lugares, vários cursos, vários atendimentos, inclusive, eu acho que a pergunta que eu vou fazer agora é uma das que mais aparece, né? Porque no momento inicial, onde a gente começa a aprender um pouco sobre essas questões, sobre o conhecimento xamânico, a gente vê que as pessoas ficam encantadas e já perguntam logo, como é que eu posso me tornar um xamã? A sua opinião, como é que é isso? A minha opinião é o seguinte, que para você praticar xamanismo, você não precisa ser xamã. Assim como para ser católico, você não precisa ser padre. Para não ser bandista, você não precisa ser pai de santo, não é? Então vai no objetivo que a pessoa tem. Né? Eu sou de uma época ainda, basicamente nós iniciamos aí um movimento da nova era lá atrás, não é? Com algumas pessoas que estão por aí, a Pax Universal, a Casa das Tradições, não é? Que hoje é uma universidade holística. Nós vimos tudo isso iniciar. Eu lembro que antigamente as pessoas procuravam os espaços porque queriam ser bruxos. Sim. Esse era a onda. Era a onda. Verdade. Então o xamanismo não escapa muito disso também. A pessoa não pode ser espírita, ela tem que ser um médium, curador, tal, não sei o que é uma coisa que a gente tem que entender o que vem do ego daí. Sim. E do que vem realmente de uma busca espiritual. Porque o que você tem que buscar primeiro é conhecer o caminho, é compreender o caminho, não é? Porque o que vai acontecer a partir dali ninguém sabe. Verdade. É o próprio universo que vai apontando as manifestações, as iniciações que se passam. Uma pessoa, para se tornar xamã, se a gente for falar do sentido clássico, né, ela passa por provas, passa por transformações de profundo significado na sua vida, até por doenças. Sim. Então, às vezes, a pessoa, quando ela quer ir para um caminho, ela tem que saber exatamente o que compreende todo esse caminho. O mito do xamanismo, não é? O arquétipo do xamanismo é de um curador ferido.
Então precisa ver. Tem que morrer e renascer. Várias vezes, não é uma vez só. A gente vai morrendo e renascendo a cada instante mesmo, para poder aprender um pouco a medicina. Né? E chegar nos instrutores certos, as pessoas certas. Né? Diz que o discípulo está... quando o discípulo está pronto que o mestre aparece. Né? Então, foco. O que ela quer buscar no xamanismo? É uma coisa interessante, né? Na sua experiência de vida, como é que você começou esse seu caminho, essa sua busca para esse processo que foi transformador assim, na sua vida, nessa questão do xamanismo? Na verdade, o xamanismo entrou para mim através das terapias alternativas. Eu comecei estudando acupuntura, né? Eu sou acupunturista também, medicina chinesa, eu fiz a medicina chinesa, que é extremamente xamânica, e a partir do xamanismo, da medicina chinesa, eu fui entrando pelo caminho das ervas. Aí isso me fez viajar, ter encontro com herveiros, e aí eu comecei a desenvolver, até que num ponto da minha caminhada eu acabei indo até os Estados Unidos, ter alguns encontros lá com pessoas especiais nos Estados Unidos e no Peru. E aí foi constituindo mais ou menos, eu pratico xamanismo já faz uns 23 anos. Sim. Que eu passei a conduzir grupos de xamanismo no começo dos anos 90, não é? A compartilhar um pouco da medicina após a liberação, as bênçãos obtidas pelos meus instrutores. Né? No caso, uma grande escola na minha vida foi o Santo Daime também. Foi a ayahuasca, né? O Santo Daime. Legal, também, vamos entrar nesse tema. Explica um pouco para as pessoas, porque tem muito misticismo em cima disso, assim, em relação a, até preconceito em relação à ayahuasca. Explica um pouco o que é a ayahuasca e qual é o poder dessa medicina, né? Pois é, então, em todos os povos nativos, em todos os povos xamânicos, eles se utilizavam de uma determinada forma para alterar a sua consciência, porque o xamanismo está implícito alteração da consciência, que não necessariamente deva vir através do uso de plantas enteógenas, que é o que nós chamamos, né? De plantas enteógenas. Enteógenas vem de enteos, que significa Deus dentro, e não alucinógena, como as pessoas colocam, né? Que parece uma distorção da realidade. Ela te traz uma realidade diferente. Então nós vamos aprendendo, desenvolvendo no xamanismo, principalmente, que existem múltiplas realidades. Assim como tem múltiplas inteligências, assim como tem múltiplos caminhos. Então o caminho do enteógeno é um caminho. Sim. A pessoa não necessariamente, para praticar xamanismo, ela precisa seguir pelo caminho das plantas enteógenas, não é? Mas é um caminho, sem dúvida nenhuma, ancestral. Alguns pesquisadores acreditam até que foi uma planta enteógena que começou o desenvolvimento da própria consciência humana lá na pré-história, né? Foi através do uso dessas plantas, não é? Tem até registros até em textos hindus, né? Isso, então tem muito preconceito, porque a nossa sociedade ela lida muito com o palpável, não é? Com o desconhecido, principalmente aquilo que está contra as crenças das pessoas, ela tem um movimento de rejeição. Aquilo que é novo, aquilo que é diferente, não é? Porque na verdade, o ser humano ele tem uma necessidade intrínseca de alterar sua consciência. A gente já vê isso na infância, uma criança rodopiando, girando, né? Tem, entre aspas, aquele barato, não é verdade? Se sente bem, tem aquelas brincadeiras de ficar segurando o ar, né? Que a respiração também é um caminho. Sim. De alteração de consciência, para poder ficar tonto. Então, ela aceita, para a nossa sociedade interessante, que ela aceita a alteração através do álcool, não é? Verdade. Então vai numa festa, tem que ter um chopp, tem que ter uma caipirinha, tem que ter uma coisa assim. Então, que são formas que o ser humano está dentro do ser humano a alteração de consciência. Então aí a gente tem que discutir primeiro. A alteração é uma coisa, a busca pela alteração da consciência é uma coisa original do ser humano. Como que a gente busca essa alteração da consciência? Né? Seja através de uma dança, ou então a planta é um caminho. Agora, é um caminho através das ervas, das plantas, não é? do reino vegetal, da força vegetal, que as pessoas acham que é ruim para a sua própria saúde, que não é uma verdade. Por exemplo, todas as plantas de poder têm um mecanismo, as mais utilizadas, né, as utilizadas de forma correta, de autorregulação, que é impossível ter uma overdose com planta de poder, porque esse mecanismo de autorregulação que ela faz com que você coloque para fora aquilo que você ingeriu, seja através de um vômito, seja através de uma diarreia. Sim. Então não tem essa possibilidade. Eu costumo dizer que Deus não cria drogas.
Deus criou um jardim divino para a gente aprender a lidar. Agora, cada planta tem seus mistérios, né? Não criam drogas. Quem cria droga, aliás, o lugar mais original para a gente encontrar drogas, onde é? Farmácia. Na drogaria, exatamente. Né? Na natureza você vai encontrar drogaria, plantas medicinais, ervas, não é? E essa planta, o Santo Daime, que é... Santo Daime é uma vertente de uma mesma bebida, que não é uma planta, chamada ayahuasca, não é? Que significa vinho das almas ou pequena morte, ou liana dos espíritos, não é? Cipó dos espíritos, que originalmente a gente conheceu através da utilização dos incas no Peru, mas na verdade os índios aqui no Brasil também já utilizam, os caxinauás, talvez na mesma época que os incas utilizavam, que é bem simples quando a gente vê o funcionamento da ayahuasca, por exemplo, no corpo humano. Vê que interessante, né? Dentro de uma alquimia, o homem lá vamos supor, há 3.000 anos atrás, que é o que se acredita o tempo de utilização da ayahuasca através dos incas, o homem descobriu um cipó. Imagina a Amazônia com aquela biodiversidade toda, ele vai descobrir aquele cipó, né? E aquela folha que nasce em regiões diferentes, que produzem, que se complementam, o princípio masculino, o princípio feminino, de uma forma que é impossível você imaginar que o homem tivesse um conhecimento desse nível, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele produz uma substância chamada DMT, dimetiltridamina, que é uma substância, na verdade, proscrita pela FDA, não é? Uhum. É bom falar também que a ayahuasca, a quantidade de DMT na ayahuasca, ela é muito inferior ao que eles reconhecem como uma atividade alucinógena. Quer dizer, precisaria, para você utilizar o que eles consideram uma atividade alucinógena, você tomasse uns 3 litros. Nossa, coisa que não acontece numa cerimônia. Eu não conheço. Sim. Não, eu não conheço ninguém que aguentaria. Sinceramente, eu teria coragem. Né? Aguenta, mas não teria coragem. Não é? Então, nosso cérebro, ao mesmo tempo que libera DMT, libera uma substância chamada monoaminoxidase. Então, a DMT é uma das substâncias que produzem estados divisões, etc. Não é? Então, na medida que o cérebro produz isso, a monoaminoxidase ela vai inibindo essa substância. O que acontece? Quando você toma uma ayahuasca, o cipó, que é o princípio masculino, ele tem um princípio ativo, que é a B-carmolina, que é a armina, que ele é um inibidor natural de monoaminoxidase, que é o que as pessoas geralmente tomam quando vão tomar um Prozac, é um inibidor de monoaminoxidase. Não é? E ao mesmo tempo que você inibe a monoaminoxidase através do efeito do princípio ativo do cipó, a folha tem DMT. Então é muito comum você ouvir as pessoas, os vegetalistas, dizer que o cipó dá a força e a folha que dá a luz, que dá a miração. Então provoca estados de interiorização que, por exemplo, os yoguins buscam, que é o samadhi. Então não é alucinação, na verdade você começa a se ver melhor, ver o seu mundo interior, de acordo com as suas crenças. Então a ayahuasca ela vai te levar para dentro das suas crenças espirituais, para estados realmente que pode te levar até o logos do universo, onde se entender a origem da própria criação, ou vai te levar nos seus medos, nos seus traumas, nos seus bloqueios. Vai ampliar aquilo que a pessoa já tem dentro da sua dispensa. Exatamente, um expansor da consciência, como todas as outras plantas, peyote, e vai por aí afora. Né? Muito bem. E no xamanismo universal, quais são os instrumentos de poder que são utilizados? Né? Eu não quero dar para o xamanismo universal, eu não tenho essa viagem de criar uma categoria. Entendo. Porque o xamanismo é universal. Quando eu falo xamanismo universal, porque o xamanismo é universal. Sim. Né? Você vê no Tibete, você vê no Japão, você vê as práticas na Austrália, você vê práticas no Peru, você vê nos Estados Unidos. Então, na verdade, o xamanismo é universal, é um conceito. Não é uma classificação, não quero criar uma classificação nova. Aqui foi criado por Léo, não é assim nesse tipo. Dentro do xamanismo, não é isso, nem tem essa pretensão. A pergunta em si é porque às vezes tem diversas formas de você praticar esses conhecimentos ancestrais e universais. E cada tribo, por exemplo, eu visitei várias, tem um estilo diferente. Né? E acho que a pergunta seria assim: como é que você utiliza essas práticas xamânicas no seu cotidiano, no seu dia a dia? Eu tive minhas maiores iniciações, além do Santo Daime, que eu frequento até hoje, foram no Peru,
e nos Estados Unidos, né? Através dos índios chipibos, através de um xamã chamado Dom Mateu Arévalo, que é líder da comunidade São Francisco de Pucallpa, que é a Amazônia peruana, onde eu tive as arcanas, né, os escudos, para poder conduzir trabalhos da ayahuasca aqui no Brasil, né? Isso independente do Santo Daime, eu tive esse trabalho, eu fiquei com o Mateu mais ou menos uns 20 dias, fazendo trabalhos com ele na floresta, né? Aprendendo com ele, aprendendo cânticos, aprendendo como lidar com a passagem das pessoas. Sim. E tive uma iniciação forte também nos Estados Unidos com Coyote em Pé, um standing coyote, que era uma pessoa da reserva de Rosebud. Muito embora eu tive toda a minha iniciação com ele próximo a Washington, ele foi treinado pela reserva de Rosebud, né, para poder conduzir as cerimônias do Xanumpa, não é, do cachimbo sagrado aqui no Brasil, e também conduzir a Sweat Lodge, não é, a tenda do suor, não o Temascal. O Temascal já é de origem mais mexicana. Então eu obtive através desses contatos a bênção, a autorização para poder exercer essas práticas aqui no Brasil, coisa que eu faço, não é, desde 93. Eu compartilho essas medicinas aqui com as pessoas. Muito bom. E falando sobre a cosmogonia xamânica, né, você quer falar um pouquinho sobre as 3 dimensões da consciência, para o pessoal ter uma noção, porque a gente está falando sobre realidade, uma realidade ordinária, uma realidade extraordinária, vamos chamar assim, para ter uma base, pelo menos, dessas realidades todas que existem. Hoje, né? Tem a virtual, né? Pois é. Tem uma realidade virtual. Pois é. Então, e nós, nesse momento, inclusive, no programa, a gente está transmitindo via web, que é uma ligação... uma teia. Uma teia. Isso aí. Uma teia. Então, de uma forma geral, o conceito das 3 dimensões da consciência, ele é muito antiga também. Nós chamamos, de certa forma, aqui no mundo mais cristão, de inferno, paraíso e purgatório, não é? Agora, a conotação do xamanismo é um pouco diferente. Nós trabalhamos o conceito de um mundo superior, que é a tua ligação realmente com as esferas mais celestiais, com seus guias. Um mundo subterrâneo e não inferior, a gente não gosta de usar o termo inferior, que é onde você vai lidar com seus arquétipos, com os mitos, animais e poder, né? E um mundo intermediário, que nessa zona do intermediário seria o mundo do aqui e agora, sem uma dimensão de tempo. Passado, presente, futuro, tudo misturado numa única camada, né? Então são as zonas cósmicas que nós trabalhamos, que se encaixa dentro do conceito também da árvore da vida, que tem as raízes, que tem o tronco, né? Que tem a copa, ou da montanha cósmica. Então tudo está interligado, né? Você falando assim dos animais de poder, né? O que é importante dizer, por que é importante de conhecer as zonas cósmicas? Porque dentro do xamanismo, você pode ter partes da sua alma perdidas em cada uma dessas zonas. Então o xamã é um explorador dessa consciência. Ele vai ver onde é que está, é lógico, tudo é simbolicamente, não é? Onde é que está parado ali, que a gente pode chamar de um trauma. Como é que a gente perde, o que significaria perder traços da alma? Você vê que uma pessoa querida, quando morre, você chega para o parente, ele fala assim, nossa, ele levou um pedaço de mim, uma parte de mim. E leva vazio interior. E leva mesmo. Não é? Então, no xamanismo, a gente aprende a buscar essa energia perdida mesmo. Né? Verdade. E você falou sobre animais de poder, né, que é tão interessante. Você lançou 2 livros, que é O Voo da Águia e O Espírito Animal. Qual que é a importância dos animais de poder nesse processo de desenvolvimento consciente do ser humano, né? Ou nas práticas xamânicas mesmo? O animal de poder é o que a gente poderia chamar de um alter ego. Ele não é um espírito de um animal que vem, encarna e atua sobre a pessoa. No processo contrário, é um animal que nós temos dentro da gente. Talvez o que a psicologia chamasse do instinto animal, né? Daquele instinto animal. Assim como nós temos a ligação com o animal, nós temos a ligação também com o reino vegetal, com a nossa planta. Você vai, por exemplo, na homeopatia, fala assim que você tem um remédio de fundo, né? Então é mais ou menos por aí. Você tem a pedra, o seu totem. Então, na verdade, a gente chama isso como animais totêmicos. Ou como vegetal totêmico, como a parte mineral totêmica. É a nossa identificação com o todo.
Seria uma identidade que a gente tem com o todo, porque no xamanismo nós trabalhamos com o conceito que tudo está interligado. Sim. Nada está separado, não é? A gente que procura separar, mas tudo está junto. Desde o inseto rastejante até o irmão que está do seu lado, tudo faz parte dessa mesma teia da criação. Até os espíritos fazem parte dessa teia. O que é o espírito? Nós somos espírito. A diferença é que nós estamos encarnados e o outro espírito está num outro plano de consciência, numa outra dimensão. E tudo habitando num mantra bonito que a gente aprende, chamado Mitakuye Oyasen, não é? Ou seja, por todas as nossas relações. Que significa todas as nossas relações com todos esses reinos, não é? Em todas as vidas que nós já passamos aqui na Terra. Né? Os nossos antepassados, por exemplo, são as nossas próprias vidas passadas. Isso aí. Muito bem. E a gente fica pensando também, né? A gente fala, nossa, parece até meio que, nossa, que viagem, né? Falar um monte de reino, um monte de dimensões, né? Mas o que é o xamanismo, o que essas práticas podem auxiliar, por exemplo, para um empresário que tem uma empresa, ou para um educador, ou mesmo para uma pessoa que, nos seus negócios? Como é que isso pode... Esse é um conceito novo. Pode auxiliar. Né? Que é um xamanismo corporativo, um xamanismo novo. E tem até um livro no mercado, interessante, né? Porque eles mudam os títulos aqui no Brasil. Sim. A erva do diabo, que a gente conheceu como a erva do diabo, na verdade, se a gente fosse fazer a tradução lá no literal, que é The Teachings of Don Juan, os ensinamentos, né, de Don Juan, que veio como erva do diabo. Então tem um livro chamado The Corporate Shaman, um xamã corporativo, que foi traduzido aqui como bruxaria corporativa. Bruxaria corporativa. Que deixa de ser. Então, qual é o conceito? Se o xamanismo pode curar pessoas, pode curar ambientes, pode curar grupos, por que não curar empresas? Sim. Então, é lógico que a metodologia que você vai trabalhar com xamanismo corporativo é diferente de você estar numa mata, colocar fogo, você não vai fazer uma fogueira no escritório. Mas tem alguns mecanismos que você pode trabalhar, por exemplo, como um pau falante, para você poder, instrumentos para criar relações e relacionamentos, instrumentos para tomada de decisões, instrumentos para ampliar a criatividade, para ir em busca da missão, do desenvolvimento da empresa, tá, através de inspirações. E você cria realmente um xamanismo corporativo. É possível. O xamanismo não tem... olha, o xamanismo é isso aqui. O xamanismo está se constituindo ao longo do... são técnicas arcaicas, são 40 mil anos. Então o xamanismo é uma coisa morta, que é desse jeito e morreu. Não, a gente está aprendendo, nós estamos reescrevendo novas formas de trabalhar o xamanismo, que antigamente nas tribos era voltado no conceito de um curador nativo, não é isso? Hoje o que a gente busca trabalhar, pelo menos na minha parte, que eu tenho buscado todos esses anos, não é me tornar um curador para as pessoas, é criar ambientes espirituais para que ela possa encontrar com o seu próprio curador, o curador que está dentro dela. Ela possa se autoconhecer e se autocurar. Então acho que sinto que o movimento xamânico hoje, em pleno século XXI, não é mais aquela figura poética bacana do curador que a gente ainda encontra nas tribos principalmente, mas sim daquele que desperta as pessoas para o curador interno. Muito bom. Falando nesse assunto, como é que é a sua visão hoje, atualmente, até pela busca que as pessoas têm, da formação, por exemplo, em terapeuta xamânico? Como é que você vê essas práticas tão crescentes ultimamente, que é muito fácil encontrar, né? Com o crescimento do xamanismo, daí aparece tudo: reiki xamânico, terapeuta xamânico, tarô xamânico. Não sei se eu tenho muito a acrescentar. Tem uma parte aí que eu acho que é séria, de um estudo sério, tem uma parte que eu sinto que é aproveitando mesmo a maré. Não dá aqui para dizer o que é, o que não é, seria aliviando a minha parte, mas que tem isso, tem. Sim. Não é? Que nem, por exemplo, hoje no xamanismo, muitas pessoas que praticam o xamanismo, elas querem ser índios. São pessoas que têm uma vida urbana, não é verdade, mas querem ser índios. Então é assim, hoje a pessoa, para trabalhar com xamanismo, ela tem que buscar algum índio na família dela. Vai buscar se tem no avô, no tataravô. Quando não acha, daí fala que foi índio de vidas passadas, entendeu? Quando, na verdade, o xamanismo não é de índio, não é uma história de índio, ela passou pelos índios. O xamanismo ele começou lá no homem primitivo, quando o homem era nômade ainda e foi aprendendo a lidar com as forças da natureza. Mas aí tem uma coisa, um
um marketing em cima, né? Então as pessoas, o cara coloca ali os nomes índios, assim, bacana. O que eu tenho a dizer sobre mim, eu sou meu descendente é totalmente italiano, entendeu? Gosta de massa, meu avô é italiano, gosto de massa, de porpeta não, que eu sou vegetariano, só porpeta de soja. Eu sou vegetariano há 28 anos, então 53 anos que eu tenho, você vê que já faz tempo, né? Mas você não precisa ser, o xamanismo ele que escolhe, pelo contrário, você não precisa ser índio, porque as próprias profecias dos índios, dos nativos, diziam que as pessoas iriam encarnar em outros povos, com outras cores, com outras raças. Você não precisa se tornar um índio, porque isso é mentira, você não vai ser índio. Verdade. Você está trabalhando aqui nós temos problemas urbanos, você precisa conhecer urbanos. Aí um cara fala assim, porque eu quero montar um projeto. Um dia chegaram para mim, no final de um trabalho espiritual, fui muito tocado pelo seu trabalho espiritual, observando a coisa da Mãe Terra, eu já estou pensando aqui em criar um projeto para a gente poder melhorar o meio ambiente. Primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, vem cá, antes de você criar um projeto, está separando lixo na tua casa? Assim que ele ficou. Pois é. Não, primeiro começa a separar o lixo, consome menos, né? Daí você vai pensando nas grandes questões. Primeiro pensa na sua mudança interna. Pois é, por isso que a pessoa quer ser xamã, mas não quer passar pela sua própria transformação. Porque quando você vai passar pela sua própria transformação, às vezes a única coisa que você não quer ser é xamã, que é muito encrenca. Legal. A gente precisa ir para um rápido intervalo aqui do programa Sinais de Fumaça, hoje recebendo aqui Léo Artesi com o tema Xamanismo Universal. Voltamos já. Até daqui a pouco. Já estamos aqui de volta com o programa Sinais de Fumaça, recebendo hoje Léo Artesi, falando sobre xamanismo universal. Eu não sei se vocês perceberam, o Josias está soltando um GC do site, né? Do site do nosso amigo Léo Artesi, olha lá, é www.xamanismo.com.br, que está tendo bastante acessos aí no mundo inteiro, todo mundo procurando esse site de xamanismo, né? Muito bom. E você vai ter algumas atividades voltadas para o voo da águia. Explica um pouco sobre esse seu trabalho que se desenvolve, que é o voo da águia, né? Então, acho que ao longo de todos esses anos, né, aprendendo com o xamanismo, eu posso dizer que eu fiz a síntese do meu trabalho em dois grandes ícones, que um deles é o grupo de estudos, que é tradicional, que é a roda de iniciação, onde a gente se encontra uma vez por semana com grupos, né, e é interessante porque que a gente forma, na verdade, uma tribo, ali, uma tribo urbana, não é? Que se constitui assim, de uma parte didática, uma parte das cerimônias, de alguns ritos que possam ser feitos dentro de um espaço urbano, uma kiva urbana, na verdade, que é o que a gente montou, e a gente fica ligado durante 4 meses através de desafios que são colocados para cada um deles. Não é desafio para, por exemplo, comer fogo, entendeu? Como é que é esse desafio? Se jogar do penhasco. São desafios onde a pessoa pode colocar em prática durante o seu próprio dia a dia, não é? Entendi. Que parecem fáceis, mas depois são desafios mesmo. Então, a cada semana ela vai tendo um desafio diferente para. Exponha um, por exemplo. Aí não. Não dá. É surpresa. Aí você fala para aí é surpresa. Surpresa. Não estraga, né? Deixa de ser um desafio. Esse é o mistério xamânico. É o mistério xamânico. Você vai conseguir saber qual é o desafio quando você ficar diante desse desafio. Isso aí. E também nós criamos um grupo fechado. Pela internet, não é? Onde a gente fica completamente ligado durante 4 meses. São 16 encontros. E além disso, completando isso, o grande trabalho que eu vejo do xamanismo hoje, no nosso grupo, que a gente tem feito já há muitos anos, é a roda da vida, não é? A roda medicinal, concentrada, na verdade, em 8 posições, que tem a ver com nossas realidades ecológicas, não com a realidade ecológica do hemisfério norte, e sim do hemisfério sul. A gente aprendeu, por exemplo, que nós estamos abaixo da linha do Equador, não é? Quem está abaixo, aqui eu falo para os meus alunos que quem está abaixo da linha do Equador são eles. Nós estamos no hemisfério sul, quem está abaixo? Não é verdade? Eles estão abaixo da gente, porque acima da gente tem o Polo Sul. Eles estão abaixo da gente, não é? Quer dizer, o mundo redondo não tem cima e embaixo, né? Se é um foguete do Polo Sul e só um foguete do Polo Norte, qual que está subindo e qual que está descendo?
Não é isso? Então nós trabalhamos de acordo com a nossa realidade ecológica. E o homem primitivo, o primeiro xamã, o que ele fazia? Ele precisava conhecer um pouco mais da natureza, principalmente porque ele não tinha certeza, no momento do inverno, que o sol ia voltar. Daí ele começou a fazer rituais para poder pedir para Deus, trazer Deus da forma que ele concebia, trazer o sol de volta. Né? Então ele fazia esses ritos. E aí ele foi compreendendo, estudando a natureza, compreendendo que no transcorrer de um período desse ciclo de 12 meses, que antigamente são 13 meses, né, que são as 13 luas, a Terra ia passando por transformações. E essas transformações que a Terra passava, traziam transformações também na vida dele, mudava. Não é? As plantas não eram as mesmas, a situação do clima era diferenciado, e ele fazia os ritos ali. Um outro conceito que a gente aprende no xamanismo é que a gente tem que aprender a fazer as mortes, tanto quanto os cérebros, os inícios, coisa que não se faz hoje em dia. Exemplo do casamento. Casamento é o grande exemplo. Você chega lá na igreja, quem for católico, por exemplo, chega lá e convida testemunhas para ver ainda o que você está fazendo, né? Você vê, tem aquele monte de gente para testemunhar, e aí você fala assim: na alegria, na tristeza, na morte, na velhice, na doença, estaremos juntos até que a morte nos separe, não é isso? Você fala isso na frente de Deus, lá para Deus, está no trono de Deus, lá na frente, lá tem lá o representante de Deus, que é o Padre, ele está falando lá, jurando que você vai ficar com a pessoa até que a morte os separe. Mas daí a vida tem uma dinâmica e a pessoa se separa. Daí na hora de separar, ela nem chegou, Deus foi mal, né? Ela chega, vai no cartório, né? Vai lá no fórum se separar, e aqueles votos que ela fez com Deus ficou. Não celebrou aquele isso é energia, nós estamos falando de energia, entendeu? Não é dispersão, é de pura energia. Hoje a física quântica explica isso bastante, não é? Então hoje no xamanismo nós fazemos o ritual de descasamento também, considerando que a vida é dinâmica, não é? Então eu hoje, além de casar as pessoas, eu também descaso. Você casa e descasa. Que ótimo. Quando as pessoas querem isso, né? Claro, sempre através do livre-arbítrio. Legal. Então, na verdade, tudo que a gente encerra na vida, a gente teria que ter uma celebração energética. Você vai mudar de casa, quando você se cura de uma determinada doença, fazer um rito de passagem. Alguns ritos de passagem nós mantivemos na nossa sociedade. Sim. Quais são? Um deles é o próprio Réveillon. Adeus, ano velho, feliz ano. É um rito, você faz um rito ali de passagem. Só que no dia seguinte você esquece tudo. Mas faz ali um rito de passagem. O ritual, por exemplo, que antigamente tinha o batismo, é um rito de passagem. O próprio casamento é um rito de passagem. A extrema-unção é um rito de passagem também, não é? E muitos dos nossos ritos de passagem nós fomos perdendo. O rito, por exemplo, da adolescência nós estamos perdendo, infelizmente a gente não vê muito mais as jovens se debutarem, não é? Então o xamanismo a gente vai aprendendo. E a grande oportunidade que nós temos de fazer isso é de acordo com as energias que estão vigentes na Terra. Esse para mim que foi a grande chave do conhecimento. Ou seja, a gente vai fazendo os ritos de passagem na nossa vida de acordo com o que a natureza nos mostra. E seguindo a roda medicinal. A roda medicinal. Por exemplo, agora nós vamos ter no dia 31 um rito de passagem que é a cerimônia de colheita, Festival do Fogo. São 4 festivais principais, que são os solstícios equinócios de outono, primavera, verão e inverno, não é? E 4 festivais do fogo, que é a intersecção entre um equinócio e um solstício. O que significa essa interseção? Por que ela é importante? Porque quando você chega no meio do inverno, ou no meio do verão, no meio da primavera, é o momento onde você tem as energias das 2 estações. É um momento importante também para celebrar, que é o que a gente celebra como Festival do Fogo. Então, qual é esse ciclo? Vamos imaginar esse ciclo. Vamos pegar pela morte. Começar pela morte lá no outono. O outono por que ele marca a morte? Olha como a natureza mostra. O que acontece no outono? Você tem a última colheita, não é? E na sequência dessa última colheita, as sementes caem, as folhas secam,
A natureza morre. Então é o momento de morrer no outono. É o momento, por exemplo, de limpar o armário, de fazer as grandes mortes da nossa vida, que a gente tem em todos os momentos mortes, né? Perdas, etc. e tal. Então, só que no outono, quando tem aquela morte, a semente que cai, ela nos traz uma esperança de futuro. Né? Então, sempre o ciclo da roda da vida é muito interessante. Aí chega no meio do outono, então aqui é o momento que a gente trabalha a introspecção no outono. Não é um momento de pedir, é um momento de agradecer. A gente não pede nada, só agradece aquilo que a gente recebe e faz, e aproveita para enterrar os nossos mortos. Né? Quando chega no meio, é o momento da decomposição. Ou seja, aquele corpo, vamos imaginar o voo da alma. O corpo vai para a terra, a alma sai do corpo. Quando chega no momento de decomposição, o que acontece? Aquela carne se decompõe e o espírito começa a entrar, a alma começa a entrar num processo de desidentificação com a sua personalidade que viveu, para chegar no momento do inverno, do solstício de inverno, o momento da renovação. Ou seja, você começa a se renovar nesse momento, a Terra vai se renovando, simbolizado pelaquela capa de neve, que é a mais dramática que tem, quando a neve vem, cobre toda a natureza, e as pessoas acham que nesse momento não tem movimento, que o momento da morte não é no solstício de inverno. Por quê? Porque aquela semente que caiu e recebeu aquela capa de neve, ela começa a crescer para dentro. É um momento de crescimento interior, de renovação dessa alma, de crescimento. E quando passa no meio do inverno, que é o que nós vamos entrar, na verdade a data correta seria 2 de agosto, é o momento da germinação, que é aquela sementezinha que começa a germinar na terra. Então esse é o momento onde você vai trabalhar, fazer germinar os seus projetos de vida. Quer dizer, você vai trabalhando as metáforas de acordo com a sua vida. Daí chegou no momento da germinação, quando chega na primavera, nasce. É o momento do nascimento. É o momento quando o sol chega. É o momento do sagrado masculino, né? Quando o sol aparece, o sol, não o sol do meio-dia, mas o sol das 6 horas da manhã. É o masculino elevado, nas asas da águia dourada, que a gente chama, né? Então, nesse momento, ela nasceu, no meio da primavera, essa muda se fertiliza, começa a fertilizar, ou seja, já pode, é o garoto de 14 anos que já pode fazer filho, tem que tomar cuidado, usa camisinha. Isso, está muito fértil. Está muito fértil. Então, chegou naquele momento, onde a gente também trabalha as fertilizações da nossa vida, eu estou aqui resumindo bastante, não é óbvio. Aí chegou no momento da fertilização, que é o meio da primavera, você se prepara para chegar num momento do crescimento pleno, solstício de verão, quando o sol está a pino, é o sol do meio-dia, onde todas as energias estão fortes, é o momento que faz os luaus, é o momento da paixão assim ardente, onde as pessoas, não é, têm toda aquela energia para dar, gostam de sair mais para balada, etc. Como no solstício de inverno, veja como as estações médias com a gente. No solstício de inverno você já gosta mais de um queijo de vinho, sei lá, né, fica mais ali você quer carnaval, você quer coisa, né, quer extravasar ali, que é dezembro, janeiro, que é o começo ali de fevereiro, né, dezembro, que já vai pensando em carnaval. Daí, quando chega no meio do verão, você tem a primeira colheita, momento de abundância, que está ali, as árvores dão os seus frutos, já estão todos na totalidade, você tem a primeira colheita, e aí o ciclo se completa de novo, na volta do outono. Então é uma roda. Então o que acontece? Você trabalhando o calendário sagrado, a roda da vida que a gente chama, não é? Ou a roda medicinal, você tem uma oportunidade para se transformar a cada 1 mês e meio, renovar sua vida a cada 1 mês e meio, nos 4 corpos, no corpo mental, no corpo físico, no corpo espiritual e no corpo emocional. Nossa, muito bacana. Um momento de revisão, de grande cura. Trabalhar. É uma espécie de reciclagem consciencial que se completa. Sem dúvida, né? Porque esse ciclo não tem fim. Sim. Esse ciclo continua depois da sua morte, como espírito, né? Como você viu, a alma sai, ela vai ter o ciclo da alma numa outra dimensão, não é? É assim que a gente acredita. Então, para mim, uma das grandes realidades, o que mais tem
tem tido sentido no meu trabalho de xamanismo e observado as transformações que acontecem, as curas que acontecem com as pessoas, é a viagem, a jornada realmente na roda medicinal. Para mim, é a síntese do meu trabalho, eu poderia dizer, e é o que eu pretendo estudar até o resto da minha vida, é isso. A relação da ecologia com a nossa ecologia, com a ecologia da Terra, com a nossa ecologia aqui também. Muito bom. Para você que quer mais informações sobre a roda medicinal e sobre o trabalho que vai acontecer agora no dia 31, entra no site do Léo, www.xamanismo.com.br, esse que está aparecendo na tela aí, para você ter maiores informações. Agora eu quero tocar num outro ponto. Como é que você vê a relação dessas energias? Porque tudo está interligado, tudo está conectado nessa teia onde a gente vive, né? A relação das práticas ou a relação das trocas relacionado com as práticas xamânicas e o dinheiro, a energia do dinheiro nisso. Xamanismo é troca. Sim. Xamanismo é troca constante. Então, nas tribos, o que acontece? Xamanismo, não existe xamanismo de graça. Então tem pessoas que falam assim, recebi de graça, então se eu recebi. Não tem nada a ver, não tá, aí não é xamanismo. Me desculpe, você está pensando em uma outra coisa, porque nas tribos tem troca. Sempre tem, na própria tribo. Sim. Por exemplo, aqui o Pajé Sapaim, que é uma figura conhecidíssima, não é? É o nosso pajé mesmo, é a marca do Brasil, a cara do Brasil. Saiu fora, até foi para o Marrocos, o cara, Xuxa, Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio, né? O cara é o nosso popstar da pagelança brasileira, sem dúvida. Não estou dizendo assim que é o maior, se vê que ele se considera, ele precisa dessa consideração para ele mesmo poder curar, é o Pajé Sapaim, né? Lá eles trocam por conchas. Lá eles trocam por essas coisas. E ele mesmo fala, lá na tribo eu troco por concha. Aqui, eu troco pelo dinheiro. Sim. É uma coisa interessante essa relação das pessoas com o dinheiro. Por exemplo, ninguém acha errado uma pessoa montar um boteco e ganhar dinheiro, ficar rico com ele. Aí, se você faz um trabalho espiritual, ajuda as pessoas, aí você está errado. Quer dizer, você pode montar um boteco, as pessoas... viciar as pessoas, né? Colocar as pessoas em um risco de doenças, de atropelamentos, de coisas, né? De acidentes de carro. Agora, você para trabalhar no bem das pessoas, aí é errado. O que é errado? Não é? Isso é uma relação perniciosa com o dinheiro. É transformar o dinheiro numa coisa do mal. O dinheiro não é uma coisa do mal, é troca, energia de troca. Que para nós aqui é o dinheiro. Não dá para eu chegar, por exemplo... Eu não vivo do xamanismo, eu sou professor de comunicação, sou consultor de empresas, entendeu? O xamanismo é meu dogma de fé. Lógico que eu recebo, eu dou aula de xamanismo, eu vou receber pela minha aula, pelo meu tempo. O amor é de graça. Eu não gosto para dar amor. Agora, meu tempo custa. É tempo que às vezes eu tiro da minha família, é tempo que eu tiro do meu próprio trabalho para poder doar. Eu tenho meus trabalhos voluntários que eu faço. No Céu da Lua Cheia, por exemplo, eu não recebo nada pelos trabalhos do Céu da Lua Cheia. Esse é o meu trabalho de doação. Sim. Agora, o xamanismo tem um valor. Eu não posso chegar, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, só vive disso, desses atendimentos, não dá para chegar no supermercado e falar assim, olha, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma novena para você ao invés de pagar, entendeu? Quanto que é a conta? Aí, então tem mais aqui, acrescento aqui mais 3 velas que eu vou acender para você à noite. Não dá, às vezes eu vou ter que pagar com dinheiro. Sim. O aluguel dos espaços, da casa. Então fica naquela coisa poética, assim, bacana você ver a poesia das pessoas, mas uma ingenuidade, entendeu? Que não tem assim, você não precisa sofrer para fazer o xamanismo, passar privações pessoais para você trabalhar o xamanismo. Então, fica uma relação perversa. Né? Você pode ver que geralmente as pessoas que reclamam, que se cobram, são as pessoas que têm problemas com dinheiro. Sempre são só pessoas que têm problema. Quem não tem problema com dinheiro, hoje só é absolutamente normal. Não faz desaforo por dinheiro. Fica grato, inclusive, por poder colaborar com o trabalho da pessoa que está ajudando outras pessoas. Sem dúvida nenhuma. E dá com perfume na nota até. Muito obrigado. Você me fez através do seu trabalho, eu consegui me compreender. Anos de terapia, de repente, não é? Agora, vai no terapeuta, ela te cobra R$250 uma hora. Aí acha que é legal, faz uma sessão aí de massagem, sei lá, de reiki, de passe, acha errado a cobrança. Então isso é uma forma perversa de ver o dinheiro. Né? No xamanismo, a relação com o sagrado, na verdade, nada é profano. Tudo é vivo, tudo é energia, tudo é energia. Então, entendeu? O que você faz com o dinheiro? Essa é a questão. Dinheiro pode ser bom, pode ser ruim, como qualquer coisa.
como qualquer coisa, não é verdade? Trabalho espiritual pode ser bom, pode ser ruim. Tem gente que faz trabalho espiritual para o mal. Se você souber o que fazer com o seu dinheiro, você poder fazer um mundo melhor através do que você ganha, do seu trabalho também, por que é errado receber isso? É uma energia neutra que está precisando de um foco, um direcionamento, uma intenção. Depende de quem recebe, de quem dá. Muito bom. E falando de dar e receber, né, acho que tem muito a ver essa postura e essa atitude diante da vida e dessas trocas, porque a gente na vida, nesse planeta, a gente aprende por relações, é como a gente se relaciona, como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente se relaciona com o outro, como é que a gente se relaciona com o mundo, com tudo isso que a gente está se relacionando, né? Como é que a pessoa pode, nessas relações todas que ele tem no cotidiano, no dia a dia, né, manter o seu poder pessoal? Bacana isso, hein? Essa é uma boa mesmo. Na verdade, a vida é relacionamento. E o xamanismo é relacionamento. A gente aprende no xamanismo que tudo se relaciona com tudo. Os elementos se relacionam. O processo da criação, como um todo, vem através de um relacionamento, de um positivo, negativo. Na verdade, todo o processo de criação vem através disso. Agora, a grande arte de se relacionar... Vou separar duas coisas. Primeiro, a arte de se relacionar, depois o poder pessoal. Sim. Então, a arte de relacionar implica na aceitação do outro, para começar. A gente estava discutindo no caso, eu falei assim, mas ele tomou uma atitude errada. Não tem atitude errada. O que é uma atitude errada? Você pode ter uma atitude que não vai te fazer bem, não sei se é errada, de repente você precisa de uma resposta, não é? Para poder crescer após essa... Porque todo mundo, quando toma uma atitude, toma de acordo com o seu coração. Então a atitude não é errada. De repente a pessoa tem que passar por aquilo mesmo para aprender através dessa experiência. E a gente só aprende a tomar decisões tomando decisões. Aí a gente vai entendendo um pouquinho. É lógico que a gente pode, através de todo o conhecimento acumulado da natureza, nos inspirar em alguns mestres, para poder melhorar nossa capacidade de tomar decisões. Mas o livre-arbítrio é a maior dádiva que Deus nos deu, além do amor, não é? Sim. Dádiva, o que é o livre-arbítrio? É a sua capacidade de tomar decisões, é através do livre-arbítrio que se muda a sua vida. Então, para você poder se relacionar, primeiro, precisa ter uma aceitação que o outro é diferente que você. Tem uma história de vida diferente. Então não tem muito certo e errado no que é a pessoa, não é? Sim. Você pode ter uma compaixão, puxa vida, a pessoa é assim, não é verdade? Mas, e dizer também que compaixão não é uma aceitação liberal, assim, quer dizer, vai tudo que eu gosto de você, não é? Não é, lógico, um amor incondicional, você pode até gostar, mas você pode não concordar. É como o Paulo Falante. Paulo Falante, a gente escuta a pessoa falando, não significa que a gente concorda com o que a pessoa fala, mas a gente entende que aquilo é sagrado para ela. Então a arte de se relacionar implica principalmente você saber respeitar o outro. O grau espiritual que o outro tem, o nível de entendimento que o outro tem, não significa necessariamente que você tem que ficar com essa pessoa no seu ciclo de amizade. Você tem uma escolha, a escolha é sua. De que tipo de energia, de que tipo de companhia você quer. Agora, você colocar já um pré-julgamento nas pessoas, rotular as pessoas, isso já é um exercício difícil, não é? Para você se relacionar. Outra coisa é o poder pessoal. O poder pessoal está relacionado com uma fé, mas não com uma fé divina. Fé divina é fé em Deus, seja da forma que você o conceba. Fé humana é fé em você mesmo. É fé nas suas possibilidades. É a fé nos seus dons. É em fé você acreditar que você pode ser co-criador dos seus sonhos. Pode sim. Não é? Então estou aqui, olhando para essa câmera e para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, dizendo que a felicidade existe, que é possível você ser feliz. É sim, que é possível você ter os seus sonhos realizados. Léo, você é uma pessoa que não tem mais sonhos? Não, eu tenho muitos sonhos, não sou uma pessoa realizada porque eu tenho sonhos, mas eu posso dizer, olhando para vocês aí, que eu sou uma pessoa absolutamente feliz com o que eu tenho, absolutamente feliz com a minha família, absolutamente feliz com a minha religião, com o meu sistema espiritual, absolutamente com a minha alimentação, absolutamente, eu sou feliz. Tenho os meus momentos de tristeza, então tem tempo para chorar e tem tempo para sorrir, mas a felicidade, para você ser feliz, basta você amar as coisas que você tem hoje, o que você já tem. Então, o nosso poder pessoal é saber que você está aqui,
Você quer chegar aqui? Legal, não é? Não dá para fazer isso. Tem um caminho a ser percorrido, tem um caminho da vida, não é? Esse caminho você pode chamar de dificuldades. Eu prefiro chamar esse caminho de preparações. Você se preparar para agir, de fazer a preparação. É preparar para agir, não é? Então, às vezes a pessoa, principalmente das empresas, a gente vê assim: eu quero ser... O que você quer ser na vida? Eu quero ser presidente da empresa. Há quanto tempo você quer ser presidente da empresa? No mínimo daqui a 10 anos. Legal. Eu gosto de pessoas assim que pensam alto, né? Mas se você vai ser presidente da empresa daqui a 10 anos, e daqui a 5, como é que você quer estar? Não, daqui a 5 eu não sei, só sei que daqui a 10 eu quero estar como presidente, porque você não está no caminho, você está se preparando para uma frustração. Porque quando você tem um sonho verdadeiro, quando você tem consciência da missão, daquilo que você quer fazer, você tem que traçar um planejamento, assim como você vai fazer uma viagem, você traça um mapa, eu vou para cá, eu vou para lá, ou põe o GPS, sei lá, faz alguma coisa, você tem que ter o seu GPS na sua carreira, nos seus sonhos, você tem que ter um GPS interno seu que te dê um abalizamento se o caminho que você está percorrendo vai te levar ao objetivo que você traçou lá na frente. Senão você está se preparando para uma bruta, com B, uma bruta desilusão. Sim. Uma bruta frustração de vida mesmo, né? Então, às vezes a gente pode se desviar do caminho? Pode. Então, o ensinamento que eu tive, assim, às vezes eu dou uma desviada um pouco do meu caminho, mas eu desvio até o ponto que eu consigo olhar para trás e enxergar o caminho de volta. Aí você tem como voltar. Quando você começa a sair demais do teu caminho, a ponto de você perder o ponto de onde você saiu, sim, é aí que mora o perigo. Você está perdido. Daí a caminhada do... Você é tarólogo, não é também? Não é certo? Não? A gente trabalha com as cartas. Tarô, né? Com as cartas. Aí a caminhada do louco. Sim. Que eu também estudei tarô uma vez na minha vida, que o tarô, o louco e o mago é a mesma figura, né? A única diferença é que um está com o GPS. É verdade. E o outro está ali rodando. Oh, mas a energia é boa. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos o louco e temos um mago dentro da gente. Então, nosso poder pessoal é isso, é o resgate de talentos que nós já possuímos. Sim. Que é só uma questão de desenvolvê-los. Muito bom. Nós íamos entrar em outro tema, mas como a gente está nessa balada do louco aqui no programa, não vai poder aprofundar mais no nosso assunto, né? Eu já vou pedir já para o nosso convidado, o nosso amigo Léo, deixar lá para aquela câmera lá uma mensagem final para os nossos amigos internautas, nesse nosso bate-papo que foi muito agradável, foi um prazer recebê-lo. Por favor, uma mensagem final para os nossos amigos. A mensagem final que eu quero desejar a todos, assim, muito amor, muita paz, muita luz, não somente nos aspectos profissionais, pessoais das suas vidas, espirituais também, como todos os outros. Desejar um grande beijo no coração e até uma próxima, se Deus quiser. Muito bem, a gente aqui do programa Sinais de Fumaça agradece a sua presença aqui no programa. Esperamos vocês na próxima terça-feira, às 18 horas, aqui na TV Biosegredo. Um grande beijo no coração, sucesso e até lá!